Você sabia que um dia todas as pessoas que morreram, elas tornarão a vida? Elas ressuscitarão? Isso mesmo. A morte não é o fim. As pessoas morrem, mas um dia todas ressuscitarão. Quando vai acontecer essa ressurreição? Em que momento ela se dará? O que significa ser ressuscitado? E quantas ressurreições haverá de acordo com a palavra de Deus? Bom, essas são perguntas que o Bíblia Fácil vai responder hoje. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a esse grupo de 10 amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo, na cidade de Jacareí, em São Paulo, participando de mais uma temporada do programa Bíblia Fácil. Vamos olhar para a Bíblia mais uma vez com a seguinte pergunta: o que acontece com as pessoas após a morte? E pode ser que você se surpreenda com algumas revelações que a Bíblia fará. Mas se você acredita que esse livro é o livro de Deus, a norma de fé e prática para todo cristão, então certamente você vai se deleitar com as verdades que aqui nós vamos descobrir. Sejam todos bem-vindos, a mais um estudo da Palavra de Deus. Já estamos todos com as Bíblias em mãos. Hoje vamos continuar nossa série aprendendo a respeito dos ensinos de Jesus e hoje chegamos ao tema da ressurreição, que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Vamos aprender hoje que há esperança mesmo para a morte e que a morte não é o fim, mas para aquele que crê em Jesus é apenas uma pausa, um descanso, como a Bíblia chama. É um momento de sono que logo será despertado. Mas antes de abrirmos esse livro, como é o nosso hábito, nós queremos convidar você a fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para o nosso aprendizado de hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos e a Tua palavra está em nossas mãos. Queremos abri-la, queremos estudá-la, queremos compreender a Tua voz a nos falar mais uma vez. Por isso, nos abençoe agora, enquanto estudamos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo um texto muito especial, proferido pelo próprio Jesus, a respeito da ressurreição. João, capítulo 5, versos 28 e 29. Se você puder achar na sua Bíblia, esse é um dos textos centrais a respeito do tema da ressurreição. E olha o que Cristo falou sobre a ressurreição. Página 712. Então Cristo disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Algumas versões dizem ressurreição da condenação. Então Cristo falou sobre dois tipos de ressurreições. Uma, onde os salvos ressuscitarão e receberão a vida eterna. Outra, onde os ímpios ressuscitarão e receberão a condenação eterna. Isso quer dizer que se todas as pessoas que se acham nas sepulturas ressuscitarão, ninguém foi para o céu, a não ser as exceções que a própria Bíblia coloca. E algumas semanas atrás eu mencionei para vocês que são 4 as exceções. 3 nós sabemos por nome: Moisés, Elias e Enoque, que já foram para os céus, se bem que apenas Moisés foi ressuscitado, porque Enoque e Elias foram para o céu sem provar a morte. E quando Cristo ressuscitou, diz o Evangelho de Mateus, vários santos que dormiam também ressuscitaram e foram com ele para os céus. Esses nós não sabemos quantos são, nem quais seus nomes. Com exceção destes, que a Bíblia menciona, que já estão no céu, todos os demais seres humanos, desde Abel, estão sepultados no pó da terra. Daí, amigo, você percebe como é importante estudar a palavra. Porque se você conhece a palavra, você não é enganado por falsas teorias. E tem muita gente por aí dizendo que a pessoa, quando morre, já vai para o céu. Não existe isso. As pessoas que morrem estão sepultadas, estão mortas. A Bíblia fala que a morte é um estado de inconsciência. Os mortos não sabem de coisa alguma, diz a palavra de Deus. O salmista diz que sai-lhes o espírito
e eles voltam ao pó, porque do pó vieram. Então as pessoas que morreram estão mortas. Elas não foram para os céus, elas não estão vagueando por aí no plano espiritual, elas não estão se reencarnando em outras vidas. Nada disso é bíblico. Bom, se você tem a Bíblia como fundamento, então é isso que ela ensina. Se você acredita que esse livro é a base para nós, é isso que ela ensina. Agora, se você quiser beber em outras fontes, em outros evangelhos, em outros escritos, aí você tem que então assumir as consequências de crer nisso que estão dizendo. Mas eu quero aconselhar você a ficar com a Bíblia. E não importa o que escreveram, não importa a tradição que te ensinaram, se de alguma forma isso está sendo contrariado pela Bíblia, o meu conselho, fique com a Bíblia. Então Cristo está dizendo para mim e para você, todos os mortos ressuscitarão. Se eles ressuscitarão, é porque eles estão na terra sepultados. Eles estão aí, eles não foram para os céus ou para outro local. Mas nós vamos ler mais textos hoje que irá nos ajudar a compreender melhor esse assunto. Sim, minha amiga? Pastor, eu quero entender qual é a explicação da Bíblia para a morte cerebral e para a eutanásia, porque assim, qual é a minha dúvida? Na morte cerebral, já não existe mais o fôlego de vida? É a minha dúvida. E também para os processos de eutanásia. Ok. Qual é a visão? Nós entendemos que o fôlego de vida, ele só sai da pessoa no momento que há uma morte completa. Mesmo que o cérebro tenha morrido, mas se existem órgãos funcionando, nós entendemos que ainda há vida, de alguma forma. Somente quando todos os órgãos param de trabalhar é que esse espírito deixa o homem. Enquanto houver algum órgão trabalhando, quer dizer que a vida, de alguma forma, ela está sendo mantida. Então, tudo tem que estar parado para que esse fôlego saia. É um momento onde não há retorno, né? Não há volta. A pessoa morreu e esse estado é definitivo. Com relação à eutanásia, a Bíblia não tem nenhum exemplo disso. A Bíblia não trata do assunto. O que a Bíblia fala é da preservação da vida. E não importam as circunstâncias, nós não temos na Bíblia como nós falamos, um caso, né? Um precedente. Nós não temos na Bíblia um precedente de que em algum tipo de situação foi justificada a eutanásia. Nós não temos isso na Bíblia. E outra dúvida, com relação aos estados de coma, né? A gente vê, assim, muitas pessoas falarem que elas acabaram vendo o seu corpo naquele estado de coma. Isso é porque ainda existe o fôlego de vida e nós somos um espírito, é isso? E eu só estou lá em coma, sendo mantida através dos aparelhos? Ou não tem nada a ver isso? Nós temos experiências de pessoas que disseram que entraram num estado de coma. Nós temos pessoas que tiveram ditas experiências pós-morte, como se ela tivesse morrido, o espírito tivesse saído, ela tivesse assistido o seu corpo. Bom, nós sabemos pela Bíblia que isso não é possível. Então não existe essa história de um espírito sair e observar de fora a matéria. Porque esse espírito, como nós já falamos, ele não tem consciência própria. Só há consciência quando há a unidade dos dois. É como a luz que nos ilumina. Para que essa luz chegue até nós, são necessários dois componentes. Eu preciso de uma corrente elétrica e eu preciso de uma lâmpada. A lâmpada sem a corrente não funciona, a corrente sem a lâmpada não ilumina. Assim é o ser humano. Então, o que acontece, o que eu imagino que aconteça, é que, dado a debilidade dessas pessoas, física e mental, elas possam ter algum tipo de alucinação e justifica essa alucinação como sendo uma realidade. Bom, isso acontece com a gente não sonha? E você às vezes tem um sonho que é totalmente, parece tão real, você se lembra dos detalhes, você se lembra das pessoas, do diálogo, aquilo foi tão real para você, mas você sonhou finalmente. Então eu acredito que essas experiências que as pessoas passam sejam esse tipo de coisa. Ok? Ok.
Vamos avançar em nosso estudo? Sim, Nazareno. Em relação ao sonho, Aham. nós sabemos que o Senhor concede sonhos de fatos que ainda virão, Aham. para engrandecer a própria imagem do próprio Senhor, que ele é uma das formas de comunicação, não é? Revelação, sonho. E quando se tratar desse sonho, o sonho dado pelo Senhor, A palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, o profeta Joel, lá no capítulo 2, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, há sim a existência de sonhos que são proféticos. Mas esse é um detalhe que foi dado para os profetas, que tiveram sonhos proféticos, e é uma promessa do Espírito Santo para os últimos dias. Nós entendemos esse Espírito Santo dos últimos dias como sendo a chuva serôdia. Então, na Bíblia você tinha duas chuvas, temporã e serôdia, e a chuva serôdia virá para dar poder à pregação do Evangelho, e esses fenômenos, esses dons espirituais voltarão em mais intensidade. Eu acredito hoje que a maioria dos sonhos que nós temos são frutos da nossa imaginação, de nossas preocupações, às vezes resultado de um jantar muito pesado, e aí isso nos leva ao sonho. Agora, quando o sonho tem algo especial, quando Deus quer se comunicar com a pessoa, falar com ela de alguma forma, a própria pessoa saberá. Ela mesma saberá que aquilo trata-se de uma mensagem de Deus tentando comunicar-se, falar com ela. Ok? Esqueci. Sandra, por favor, Sandra. Então, pastor, João 5:29 diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aham. Então, quem tiver praticado o mal ainda vai ter direito a um julgamento final? A palavra que juízo, ressurreição para o juízo, ele vai entrar num juízo. Mas nós vamos ver aqui uma lição sobre o juízo, que esse juízo não tem a ver com o julgamento dele, mas mais com a aplicação da sentença. Tanto é que algumas versões da Bíblia dizem assim, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Então a palavra no original grego dá a ideia de que ela não vai ser julgada, ela já está julgada. Ela agora vai receber a sentença, certo? Então nós temos em grego duas palavrinhas para juízo. Você tem a palavra crisis e você tem a palavra crima. São duas palavras gregas. Uma delas significa que a pessoa vai a juízo, ela vai ser julgada. A outra significa apenas a condenação, a aplicação da sentença. O caso já foi definido, o que vai ser feito agora é a pronunciação da sentença. Ok? Então, nesse caso aqui, não é que ela vai ser julgada. Se ela participa da segunda ressurreição, é porque ela já está condenada. E por que foi condenada? Porque não aceitou o plano da salvação, não aceitou a Cristo. Então, ela vai ressuscitar para ser condenada. Luiz? Pastor, em cima desse texto, justamente, bem próximo do que o senhor acabou de falar. Quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. É isso? Não na volta dele. Haverá duas ressurreições. De Abel até Sim. o último. Todos os salvos ressuscitarão na volta de Jesus. Para a graça. Para receberem a vida eterna. Os Desde Abel outros, até o último que morrer antes da volta dele. Os outros ficarão ímpios 1000 anos dormindo. Nós vamos ver aqui E um aí texto que vai Satanás falar não isso. tem a quem mexer nesses 1000 anos. Exatamente. É onde se fala da prisão de Satanás. Exatamente. Por que ele está preso? Porque não tem ninguém para tentar. Tá. E quando, após 1000 anos, todos os que não estão na graça, ou seja, que estão na terra, ressuscitarão para ser queimados conforme a matéria. Exatamente. Vamos ler alguns textos que vão falar justamente isso que o senhor disse. Então, a Bíblia traça essa trajetória para nós. E esse tema é importante porque esta visão é muito pouco conhecida. Tivemos uma discussão, acabamos ficando em dúvida. Se todos ressuscitariam no dia que Jesus viesse, ele separaria o joio do trigo. Okay. Separaria os bons e levaria para o céu. Uhum. E os outros ficariam, mas ressuscitados, não.
Há um espaço 1000 anos, temporário 1000 anos. entre as duas ressurreições. Vamos ver alguns textos que vão nos ajudar nisso aí, Luiz? Vamos. Olha o que diz aqui. Nós só poderemos ressuscitar porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E talvez você já tenha pensado a respeito da ressurreição de Cristo, e eu queria perguntar para você, quem é que ressuscitou Jesus? Ele disse assim, eu tenho poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Isso quer dizer que ele se ressuscitou. Mas você vai encontrar textos na Bíblia que também dizem que o Pai o ressuscitou. E você tem textos na Bíblia que dizem que o Espírito Eterno o ressuscitou. Ou seja, a ressurreição foi uma ação da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo estiveram unidos na ressurreição de Cristo. E porque ele ressuscitou, ele pode agora ressuscitar os que morrem, os mortos. É isso que ele disse para João, né? No primeiro capítulo de João, lá no verso 18, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave. O inferno aqui é no contexto de sepultura. Eu tenho a chave da morte e da sepultura. Por isso, ele pode ressuscitar as pessoas que já morreram. Renato? Pastor, no dia da ressurreição, cada um vai ressuscitar no lugar que foi enterrado? É uma pergunta. E a outra é as pessoas que são cremadas. Jogam a cinza dela aí por aí, no vento, no mar. Como é que será a ressurreição dessas pessoas? Toda ressurreição será um milagre. Porque não importa se a pessoa foi cremada, se morreu num acidente aéreo. De todas as formas, mesmo quem é sepultado, a matéria um dia toda desaparece. Então, toda ressurreição é um milagre de Deus. Ele vai unir todos os elementos ou vai trazê-los à existência mais uma vez. Como era a pessoa? Agora, a sua primeira pergunta, aonde ele vai ressuscitar? Nós não sabemos. Não sabemos se no mesmo local. Imagine você que alguém, se ele estiver no cemitério, é bem provável que seja no próprio cemitério. É o que nós entendemos. Mas alguém que foi espalhado as cinzas no mar, ele vai estar lá no mar? Nós não sabemos. Mas todos vão ressuscitar. E os anjos, você se lembra que os anjos virão com Jesus? Quantos anjos virão com Jesus? Por que virão todos? Diz a Bíblia que todos. Por que todos irão? Porque eles terão uma missão. E qual será a missão dos anjos na volta de Cristo? Reunir os salvos dos 4 cantos da terra. Então os anjos virão, disse Cristo, para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então os anjos virão para unir as famílias. Não importa se um filho morreu no Japão e o pai no Brasil, os anjos virão para uni-los. Então nós vamos subir para o céu com Jesus em família. E a missão dos anjos será reunir as famílias. Tinha uma pergunta para fazer na semana passada e eu vou fazer ela agora. Quando a gente morre, que a nossa família está salva, que a gente for para a glória, vamos conhecer os nossos familiares e vamos estar unidos? Claro, os anjos vão reunir as famílias. Então nós já vamos para o céu em família. Se eles vão reunir as famílias aqui na volta de Jesus, então nós já vamos como família para os céus. Ok? Nazareno, você tinha uma pergunta? Respondeu? Milka? Pastor, eu tinha uma dúvida bem semelhante à do Renato, você já respondeu algumas. Ainda sobre o que ele falou sobre a cremação, que era uma dúvida que eu tinha. Então, diante da sua resposta, eu percebi que a nossa ressurreição não vai estar condicionada à nossa matéria como quando a gente morreu. Porém, segundo a luz da Bíblia, eu não encontro nada que fale sobre a doação de órgãos. Então, eu gostaria de saber do senhor se nós podemos fazer a doação de órgãos, se há algum problema quanto a isso. Eu acho que nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Porque se nós devemos amar o próximo e fazer o bem ao próximo, aquele que é um doador de órgãos, ele está pensando no próximo até mesmo depois da morte. Ele de alguma forma vai beneficiar alguém.
Então, nós não temos nenhuma dificuldade com doação de órgãos, pelo contrário, é uma atitude muito sublime que todos nós deveríamos ter. Porque se a gente escolhe isso, nós vamos abençoar outra pessoa mesmo após a morte. Uma outra dúvida que também tem a ver com o que ele perguntou, sobre a reunião das famílias. Aham. Pastor, pessoas que tiveram 3 esposas ou 3 esposos e supondo que todos serão salvos. Vai ficar uma situação um pouco Perguntaram isso indelicada. para Jesus. A sua dúvida é antiga tanto quanto no tempo de Cristo. Como ficaria Eles nesse perguntaram isso para Jesus. Olha, uma mulher casou com um homem e o homem faleceu. E ela casou com o irmão dele e ele faleceu. Ela casou com o terceiro irmão e ele faleceu. Ela casou com 7 irmãos e os 7 faleceram. Perguntaram isso para Jesus. E quem perguntou foram os saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição. E aí perguntaram assim, e aí, com quem essa mulher vai ficar? Suponhamos que todos eles sejam salvos. Aí Jesus disse assim, quando chegarmos no reino do meu Pai, no reino eterno, nós não nos casaremos nem nos daremos em casamento, seremos como os anjos. Então seremos uma família, como os anjos são uma família. Então a gente entende um pouco do assunto, mas é isso que a gente tem da parte de Cristo. Que lá nós seremos como os anjos, é o que Jesus respondeu para eles. Então haverá um tipo de familiaridade tão grande, superior aos laços familiares que nós temos aqui na Terra hoje. Nós iremos por um breve intervalo e já voltamos para vermos mais textos da Bíblia a respeito da ressurreição. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu queria oferecer para você esse guia de estudos aqui, que tem todos os temas que estamos abordando com esses amigos aqui nos estúdios. São 18 temas ensinados por Jesus e isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós, 12 a 21 27 3121. Lembra de ligar em horário comercial, tá bem? Nossos atendentes farão um breve cadastro e vamos mandar para sua casa através dos correios. Se você está aí com o smartphone, já pode pedir para o WhatsApp, 12981001615. Manda a mensagem assim, eu quero o guia Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar para a sua casa. Se você, quando receber esse guia, preencher o questionário no final dele e acertar 70% das questões, você manda isso para Novo Tempo e nós vamos mandar para você um DVD de presente. Esse DVD aqui contém os mesmos temas do guia impresso, só que em vídeo, que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Material muito bonito, inédito para você, tá bem? Você não paga nada por isso, porque é um presente da Novo Tempo, porque nós temos sempre o apoio dos Anjos da Esperança. Muito obrigado você que é Anjo da Esperança. Que Deus continue abençoando sua vida, para que você continue apoiando o Novo Tempo e nós continuemos a pregar o Evangelho, preparando um povo para o regresso de Jesus, tá bem? Terminamos o primeiro bloco falando a respeito da ressurreição. E vimos aqui que Jesus venceu a morte e por isso ele poderá ressuscitar aqueles que um dia morrerem. Luiz, vamos ver alguns detalhes que você mencionou, algumas dúvidas que você tinha mencionado. Quando é que vai acontecer a primeira ressurreição? Jesus falou de 2, né? A da vida acontece quando? Paulo disse assim, 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor vai descer dos céus. E os mortos em Cristo vão o quê? Ressuscitar primeiro. Aqui está a primeira ressurreição. Quando ela acontece? Ela acontece na volta de Jesus. Quando Cristo voltar, todos os salvos ressuscitarão. Desde Abel, o primeiro justo a morrer sobre a terra, até o último salvo que morrer antes da volta de Jesus. Todos ressuscitarão para vê-lo voltar em glória e majestade. Como os salvos ressuscitarão? Já ressuscitarão transformados. O corpo já estará glorificado. O que significa essa glorificação? O desaparecimento de todos os defeitos, de todas as consequências do pecado. Então, tudo que é consequência de pecado terá desaparecido. Então, nosso corpo será perfeito
como era perfeito o corpo de Adão quando saiu das mãos do Criador. Então, o padrão nosso será Adão e Eva. Agora, o que vai acontecer com os justos que estiverem vivos, que não morrerem? Paulo mesmo vai dizer assim: depois nós, os vivos, Paulo achava que Jesus voltaria ainda em seus dias. Paulo não pensava que ele morreria sem ver Cristo voltar. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor vai voltar, os mortos vão ressuscitar, e nós que estamos vivos, o que vai acontecer? Seremos arrebatados. O que quer dizer arrebatados? Tomados. Deus vai tomar os vivos e os mortos que ressuscitaram e vai levá-los para os céus. Então, quando você ouvir a respeito de arrebatamento, e aqui está a palavra, arrebatamento é na volta de Cristo. Ser arrebatado significa ser tomado desse planeta e levado para os céus. Quando? Na volta de Cristo. Quando a 7ª trombeta for tocada, quando ele descer dos céus. Então não se engane, não tem ninguém sendo arrebatado antes disso, nem vai ter. É só na volta de Cristo. Mas pastor, me ensinaram isso na igreja. Tá bom, chega lá agora para o pastor, bispo, missionário, padre, sei lá quem. Cadê na Bíblia que alguém vai ser arrebatado antes da volta de Jesus? Ah, porque estarão 2 no campo, um será tomado. Mas isso não está dizendo nada. Não pode ser assim, porque Paulo está ensinando que o arrebatamento é só na volta dele. Paulo está ensinando que os vivos serão transformados na volta dele, não é antes. Então, amigo, nós temos que ler mais Bíblia, porque se você não ler Bíblia, se você não pesquisar, se você não for atrás, você pode ser enganado. Agora, sabe o que eu acho interessante no ser humano? É que nós passamos 4 anos, 6 anos, 8 anos, 12 anos sentados na cadeira de uma faculdade para aprender as coisas. Aí nós aprendemos. Aí nós podemos ser psicólogos, podemos ser advogados, certo? Professores, médicos. Nós passamos anos e anos para ter essa habilidade, para poder trabalhar, para poder ter o recurso, para se sustentar. Agora, em se tratando de vida eterna, eu tenho formação em um monte de área e sou ignorante espiritualmente falando, biblicamente falando. Aí qualquer um pilantra que aparece por aí me engana. Arranca o meu dinheiro, me põe no caminho da perdição. Quer dizer, eu estou disposto a sacrificar 4 anos da minha vida para ter uma graduação, para ter uma profissão, e arrisco a minha vida eterna porque não paro para estudar a Bíblia. Você está entendendo o mundo que a gente está vivendo? E olha aqui, falar baixinho só para você de casa ouvir. O que não falta hoje é pilantra ensinando a Bíblia. O que não falta hoje é gente que não tem compromisso nenhum com você, só quer saber do seu dinheiro. Se você é dizimista ou não. Não vai na sua casa se visitar, não te dá auxílio pastoral, não está do seu lado nos momentos tristes e alegres, não é seu amigo, não se relaciona com você. Mas o dízimo tem que chegar todo mês lá. Não ensina a palavra para você. Eu tenho muita saudade do tempo que eu pastoreei igrejas. Eu fui pastor de igrejas por 8 anos na minha vida, antes de ir para algum setor administrativo. Mas nesses 8 anos que eu cuidei de igreja, eu visitava as pessoas, eu estava na casa delas, eu dava estudos bíblicos para elas. Quando eu fazia casamento e aniversário, eu estava lá para comer bolo. Quando fazia funeral, eu estava lá para sepultar. Pastor é isso. Momento triste, momento alegre, todos os momentos. Pastor é isso. Estava lá para corrigir, para dizer que estava errado, para dizer que esse é o caminho, para divertir. Agora, o que mais temos hoje é a igreja que não estão nem aí para a doutrina. Não se preocupa com nada. Se você é um bom dizimista, não interessa se você vive em fornicação, é solteiro e tem relação sexual.
Não interessa se você é casado e tem amante. Não interessa se você frauda no comércio. Não interessa o que você usa. Não interessa o que você come. Não interessa como você vive. Não interessa. Agora a gente vai para a Bíblia e descobre que na Bíblia tem ensino para tudo isso. Coisas que você pode usar e não pode. Coisas que você pode comer e não pode. Coisas que você pode fazer e não pode. E a gente fica aí, à mercê dos, entre aspas, pastores, líderes religiosos, que às vezes nem formação nenhuma têm. Aí não adquiriu nenhum conhecimento teológico, não gastou tempo estudando a Bíblia. Vai ensinar o que para você? Mas você confiou passar 4 anos numa faculdade para ser quem você é. Fez lá o seu mestrado, o seu doutorado. Agora, quando fala de Bíblia, você não tem resposta, não sabe nada. Você percebe como é séria a questão? É por isso que a palavra de Deus diz assim: o meu povo perece. Por que perece? Porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, em termos religiosos, em termos espirituais, eu não posso confiar minha salvação a ninguém. Eu tenho que eu mesmo investigar para não ser enganado. E não é porque o pastor Arilton está falando também que você, eu vou acreditar porque ele falou. Não, pega a sua Bíblia. Abra aí, confira. Esse programa vai estar depois na internet. Vai lá, rebobina, volta, assiste de novo, confere os textos. Você tem que correr atrás disso. Ninguém vai correr por você. E se eu não correr atrás, se eu não for atrás disso, ninguém vai por mim. Ninguém está preocupado se eu sei alguma coisa de Bíblia. Ninguém está preocupado com isso. Então, nós temos que nos preocupar, para a gente não ser enganado. Então, Cristo foi muito claro. Vai haver 2 ressurreições. Paulo vem e explica. Quando ele voltar é que os mortos ressuscitarão. Ninguém foi para o céu. Está todo mundo morto. Os salvos não serão arrebatados. Eles só serão transformados quando Jesus voltar. Agora que ele voltou, é hora dos salvos ir para o céu. Ninguém vai antes. Isso é Bíblia, basta ler alguns textos. E então o que acontece com esses salvos? Paulo fala da transformação. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso aqui chamamos de glorificação. Estão lembrados da salvação em 3 tempos? Justificação, santificação, glorificação, isso é glorificação. Agora nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não mais existirá. A tendência para o mal será arrancada de nós. Nós voltaremos a ser como era Adão e Eva, e eles não tinham tendência para o mal, até pecarem. Mas agora não mais existirá essa tendência. Renato. Pastor, quando a Bíblia fala na volta de Jesus, há cerca de meia hora de silêncio que haverá no céu. Então, a questão da ressurreição, que o senhor explicou aí, que os anjos vão sair reunindo as famílias. Essa meia hora seria esse tempo que os anjos vão passar aqui na terra recolhendo? Apocalipse 8:1 diz que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Se entendemos esta meia hora como sendo profética, significa mais ou menos 1 semana. Então, mais ou menos 1 semana seria o prazo que Jesus vai deixar o santuário, vir à terra buscar os salvos e voltar para os céus. Então, aqui no tempo da gente, aí esse evento ocorrerá durante 1 semana? Durante 1 semana, ele sai do santuário, volta à terra, pega os salvos e volta para os céus. Então, quanto tempo ele vai gastar vindo? Não sei.
Quanto tempo ele vai ficar aqui? Não sei. Quanto tempo ele vai gastar voltando? Não sei. Mas todo esse processo vai durar cerca de uma semana. Pastor, em relação à ressurreição, nós podemos efetivamente incluir todo ser vivo, os animais, né, todos que habitam, né, o planeta Terra? Alguns têm dúvida a respeito disso, né? Como você. Nós entendemos que o plano de salvação foi estabelecido para a humanidade. Cristo veio a esse mundo morrer pelo homem. Então, salvação é um privilégio do ser humano. É um plano para o ser humano. Agora, como ficarão os animais? Bom, a gente sabe que na nova terra nós vamos ter animais. Porque na visão de Isaías, capítulo 65, versos 17 em diante, o profeta diz que lá a criança brincará com os animais, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, ou seja, todos os animais serão herbívoros nessa nova terra, como eram lá no Éden. Agora, quais animais estarão nessa nova terra? Deus vai repovoar com novos animais? Será que são animais que passaram por aqui? Bom, eu tenho a minha posição particular. Eu acho que Deus vai levar os animais que a gente conhecia. Imagine o apreço que você tem por um animal que morou com você 10 anos, 12 anos, 20 anos. Que surpresa agradável você chegar lá e encontrar esse mesmo animal. Bom, eu penso que é assim, mas é uma questão pessoal minha. O que a Bíblia diz é que haverá animais na nova terra. Que animais serão esses? Nós não sabemos. Para mim, são os animais que nós amamos e que vão estar lá de novo. São surpresas que o céu pode ter para nós. Ok? Avançando com o tema da ressurreição, quando vai ocorrer a segunda ressurreição? E aqui, Luiz, está a grande questão que a gente via colocada. Apocalipse 20, verso 5 em diante. Os restantes dos mortos, por que os restantes? Porque Jesus voltou e ressuscitou os salvos. Os restantes, os perdidos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? Na primeira, porque é dos salvos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Lembra que um dia falamos sobre 2 mortes? Que a primeira morte eu até posso morrer, você pode morrer, mas há retorno dela. Mas da segunda não, porque a morte é eterna. Então, sobre esses, os salvos, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto tempo? 1000 anos. Então, olha aqui o gráfico. Nós vamos ter a primeira ressurreição quando Jesus voltar e nós vamos ter a segunda ressurreição 1000 anos depois. O que vai acontecer durante esse milênio? Os salvos estarão no céu, reinando com Cristo por 1000 anos. Todos os ímpios estarão mortos, porque nós aprendemos aqui que o ímpio que estiver vivo, ele morre com a manifestação da volta de Cristo. É o que nós lemos lá em Tessalonicenses 2:8. Os ímpios que estão mortos continuam mortos, porque eles só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Isso quer dizer que a terra vai ficar por 1000 anos caótica e vazia, porque na volta de Cristo toda a obra será destruída. A terra ficará em ruínas completas e os salvos estão no céu e os ímpios mortos, a terra vai estar vazia e caótica. Jeremias 4 fala sobre essa visão, né? O profeta diz assim: olhei a terra e ei-la vazia, olhei para os outeiros e montes e já não existiam. Ou seja, a terra vai estar caótica 1000 anos. Isso o Apocalipse chama de prisão de Satanás. Então, em Apocalipse capítulo 20, é dito que um anjo poderoso desce com uma corrente e aprisiona Satanás na volta de Jesus. Essa prisão de Satanás numa corrente não é literal. A ideia é, ele está preso porque ele vai estar nesse planeta sem ninguém para tentar. E como a obra dele é enganar as pessoas, ele é o enganador, ele vai estar, entre aspas, preso. Não vai ter nada para fazer. Agora, quando os ímpios ressuscitarem depois de 1000 anos, o diabo voltará a ter gente para enganar. E nós vamos ver então o que vai acontecer agora. Antes, Milka? Pastor, exatamente sobre isso. Primeiro, deixa eu ver se eu entendi. Na primeira ressurreição, os mortos salvos irão ressuscitar
e passarão pela glorificação. E os Eles que- já ressuscitarão glorificados. Isso. E nós que se estivermos vivos, Somos transformados num abrir e fechar de olhos, como eles. Também seremos glorificados. seremos arrebatados. Aí todos seremos levados para os céus com os anjos Uhum. que reuniram as famílias para encontrar Cristo nos ares. Porque quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo diz que ele vai ficar nos ares. E nós iremos ao encontro dele. Ele não vai pisar nessa terra. Ele vai ficar nas nuvens e nós seremos levados ao encontro dele. E enquanto isso, os ímpios, os que não foram salvos, eles irão ressuscitar na segunda volta para poder ser condenados. Aí, o senhor já falou bastante sobre, mas aí me vem uma dúvida. Por que esses 1000 anos? Se Satanás está preso, os ímpios ainda estão dormindo, os salvos já foram arrebatados, por que desses 1000 anos? Nós vamos estudar nas próximas semanas o tema do juízo. E você vai descobrir que são 1000 anos porque nós vamos ter o juízo dos ímpios agora. Então, todos os ímpios têm que ser julgados. Julgados para quê? Para dizer se ele está salvo ou está perdido? Não, ele já está perdido. Mas o caso dele vai ser passado em revista para ficar claro para o universo o porquê da perdição dele. Nesse caso, poderia entrar o que foi tratado há semanas atrás, sobre a questão dos condenados. Em que proporção eles serão condenados? A Exatamente. questão do Hitler ou outra pessoa qualquer. Exatamente. Então, Ok. o juízo dos ímpios dura 1000 anos. Por que 1000 anos? Deus quis assim. Né? Agora, a Bíblia fala que o número dos perdidos será como a areia do mar. Isso quer dizer, serão milhares, 1000 anos para julgar todos eles. Julgar não para dizer se está salvo ou perdido. A gente chama isso de juízo comprobatório. É julgar só para saber o porquê da perdição deles. Para que fique claro para o universo que Deus foi justo em salvar este e condenar aquele. Ok, obrigada. Isso tem que ficar claro. Renato. Pastor, a respeito da ressurreição também. Aqui em Apocalipse 20, versículo 13, diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Como podemos entender esse versículo? É esse juízo aqui. Então, os mortos foram julgados. Então, o julgamento dos mortos, pós-volta de Jesus, tem a ver com os ímpios. Então, quando chegarmos nessa lição sobre o juízo, nós vamos estudar mais sobre as 3 fases. E Apocalipse 20, 13 faz parte dessa segunda fase, que nós chamamos de juízo comprobatório. O que vai acontecer com os ímpios quando eles ressuscitarem? Olha aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que é que ele foi solto? Porque os ímpios ressuscitaram. Então sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como o quê? A areia do mar. O número dos perdidos como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então vamos recapitular. Jesus volta e leva os salvos para os céus, todos os ímpios estão mortos, Satanás está preso. Passados os 1000 anos, Cristo vai descer do céu com a cidade santa, que o Apocalipse chama de Nova Jerusalém, e a cidade vai pousar nessa terra. Em Apocalipse 21, 9, João viu essa cidade descer. A cidade pousa e Jesus está com todos os salvos. Quando a cidade desce, os ímpios ressuscitam. O diabo vai convencer os ímpios de que eles têm poder bélico para atacar essa cidade. Eles poderão, pela força, invadir a cidade. O diabo vai convencê-los a isso. E aí todos vão então marchar pela superfície da terra, número como a areia do mar, e vão sitiar o acampamento dos santos. Ou seja, eles vão
se colocar em volta da cidade santa. Eles vão sitiar o acampamento dos santos. E quando eles tentarem invadir a cidade, fogo vai descer dos céus e vai matar a todos os ímpios, inclusive o originador do pecado, que é Satanás. Esse mesmo fogo que mata o ímpio vai purificar o planeta Terra. E aí nós temos Apocalipse 21, onde João escreveu assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. O que vai ser esse novo céu e essa nova terra? É esta mesma terra que vai ser purificada pelo fogo que vai destruir todos os ímpios. Então o fogo destrói o ímpio, Satanás, os anjos maus, purifica a terra, e esta mesma terra que nós moramos hoje será a eterna morada dos salvos. É por isso que no Apocalipse 21, quando João diz assim, vi novo céu e nova terra, no grego temos duas palavras para novo, neos e kainos. Uma significa um novo inédito, a outra significa um novo renovado. Então, o novo que aparece ali não é um novo inédito, é um novo renovado. A terra já existia e Deus vai refazê-la. Através do fogo, tudo será purificado. Então, os salvos deixarão a cidade, o acampamento, e se espalharão por esse mesmo planeta que hoje nós moramos. E aqui voltaremos à vida que tinha Adão e Eva lá no princípio. E então a vida eterna, ela será passada nesse planeta. 1000 anos no céu e a vida eterna nesse planeta. Luiz. Em cima dessa segunda, da parte 10, os ímpios queimarão, primeiro eles marcharão sobre a Nova Jerusalém. Uhum. E provavelmente quando estiverem próximos, chuva de fogo, todos vão ser queimados de acordo com a matéria, de acordo com o tamanho do pecado que fizeram. Isso. Mas eu imaginava, ou pelo menos te acompanhando, achava que também Satanás seria, não seria, o que ele vai ficar fazendo? Se queimando, ele, mais aos falsos profetas, tem mais alguma pessoa? A besta e o falso besta profeta. que venha do mar. Uhum. Eles vão continuar. Aí esses daí vão ficar num fogo eterno? Não. A Bíblia, quando usa a expressão Séculos aqui, e séculos. essa expressão pelos séculos dos séculos, não quer dizer que vai ser interminável, mas é uma expressão que enquanto houver matéria, ela vai estar sendo queimada. Por quê? O diabo certamente será o último a ser destruído, porque é o que mais tem pecado. Ele não só é pecador, como originador do pecado. Então, os ímpios serão destruídos, em algum momento o próprio Satanás, a matéria vai terminar, desaparecer. Agora, por que não pode ser fogo eterno? Porque essa mesma terra onde o fogo vai estar ardendo, será o novo céu e a nova terra. Isso. Por isso que esse fogo tem que apagar em algum momento. Quanto tempo esse fogo vai arder? A Bíblia não revela. Mas enquanto houver matéria. Oi? Enquanto houver matéria. Enquanto houver matéria. Agora, a Bíblia não revela quanto tempo vai durar isso. Mas isso vai, o fogo terminar. Combustão é preciso de 3 coisas. Oxigênio, né? Oxigênio, o comburente e o A combustível. centelha, e a matéria. E a matéria. Exatamente. Terminada a matéria, o fogo que queimou os ímpios Como de Satanás, foi falado um pouco antes, de que cada um vai se queimar de acordo com o tamanho do pecado. Não do tamanho da matéria, mas do tamanho do pecado. Sim. O Satanás, que é o inventor de tudo isso, Certamente vai ser o último a ser vai destruído. ser o último e vai queimar muito. Quando terminar isso, a terra estará purificada de toda a maldade. Entendi. Aí vamos para o profeta Naum. E ele diz assim, o mal não se levantará segunda vez. Cessou. Nunca mais haverá mal em nosso planeta. Aí vem João e diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com o povo, ou com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então todo o mal se findou. Um dia, não mais lágrimas rolarão. Não mais sofrimento. Nunca mais nos vamos preocupar com doenças, com assaltos, com homicídios, com inflação, com desigualdade, com injustiças. Nunca mais. Nós tínhamos que pensar mais no céu, sabia? A gente pensa pouco no céu. A gente às vezes está tão envolvido com as coisas dessa vida que a gente pensa pouco no céu. O céu será um lugar maravilhoso. E uma antiga canção dizia que no guarda-roupa de Deus tem uma veste com o seu número. E o Apocalipse diz que lá terá uma pedrinha branca que nós vamos receber assim. E nessa pedrinha vai ter o seu novo nome. Todos nós teremos um novo nome lá no céu. Ninguém saberá, senão aquele que o recebe a pedra. Aí nós vamos nos apresentar novamente. Qual o seu nome? Não é mais Nazareno, não. Agora é outro nome. E que nome será esse? É um nome que vai falar bem da nossa história. Um nome que terá a ver com quem nós somos, com nossas lutas, com nossa história aqui na Terra. Nós todos nessa nova terra vamos ser agricultores. Nós vamos trabalhar os campos. Não vai ser um trabalho pesado, porque não vai haver praga, não vai haver terra infértil, não vai haver nenhuma erva daninha. Qual será o trabalho dos salvos nessa nova terra? Lançar a semente e esperar a hora da colheita. Não tem que aguar, não tem que adubar, não tem que aplicar veneno. Lançar e esperar colher. Aí cada um vai plantar um tipo de coisa. E quando der meio-dia, cada um traz um prato. E a gente vai se assentar juntos, como família, para nos alimentar. Aí do lado seu vai poder sentar Daniel. Assim, Daniel, enquanto a gente come, conta para nós como é que foi a experiência da cova dos leões. No outro dia a gente chama Moisés. Moisés, como é que foi atravessar o Mar Vermelho? No outro dia chama quem? Chama José. José, como é que foi governar o Egito depois de ter sido vendido pelos irmãos? Vamos nos encontrar com todos eles. É por isso que Paulo diz assim, 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Tudo de bom. Por isso vale a pena. Vale a pena servir a Cristo. Não importa o preço que você tenha que pagar. E sabe qual é a boa notícia? Alguns de nós o servem e o preço às vezes nem existe. É mínimo. Para alguns o preço é maior. Mas o importante é nós sabermos que tudo Deus está preparando com muito carinho. E você não poderá faltar. Não ouse faltar nesse encontro maravilhoso. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto ouvirmos, eu queria que você pensasse. Você está pronto para isso? Seu coração pertence a Cristo? Sua vida é dele? Você se entregou a Jesus Cristo? Que esperança você tem na vida? Você não quer ter essa esperança? De um dia reencontrar os mortos queridos que se foram? De sermos uma família mais uma vez? E de vivermos eternamente nesta nova terra? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música agora.
cansado de tentar de novo cair, me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro o meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abro a minha Bíblia para respostas encontrar, e encontro o conforto que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, nunca te abandonarei e sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Oh, quero tanto ter você aqui comigo no céu. Obrigado, Paula. A letra dessa música fala ao nosso coração. É Deus dizendo: quero tanto ter você aqui no céu. Existem alguns capítulos da Bíblia que são muito especiais.
Um deles é o capítulo 53 do profeta Isaías. E quando olhamos nesse capítulo, descobrimos que aqui está profetizado o sofrimento do Messias. Aqui fala a respeito do sacrifício de Cristo. No verso 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capítulo fala a respeito do sofrimento do Messias. E tudo isso Ele suportou para dar a você o direito da vida eterna. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para o versículo 11, onde está escrito: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que significa Isaías 53:11? Que Cristo já teve uma antevisão dos salvos na eternidade. Ele viu as pessoas salvas e Ele ficou satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. Quantos vão se salvar? Nós não sabemos. Mas de acordo com a palavra do próprio Cristo, menos pessoas se salvarão do que se perderão. Porque Ele disse que estreito é o caminho que conduz à vida e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a morte e muitos vão por ele. Mas Cristo viu aqueles que escolheram o caminho estreito. Cristo teve uma antevisão dos salvos e Ele ficou satisfeito. Sabe por quê? Porque Ele nos viu nessa visão. Ele viu a mim e a você. Nós fomos predestinados para a salvação. Só precisamos fazer uma coisa: aceitar essa predestinação. Dizer sim para Ele. E se nós dissermos, tudo vai ser preparado para esse momento glorioso. Ele vai ficar satisfeito com todos os salvos que lá estarão. E que nós estejamos juntos nesse glorioso dia. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por Tua grande promessa de voltar a essa terra, ressuscitar os mortos e levar a todos nós para a eternidade. Que essa promessa tenha lugar em nosso coração, que nós nos apeguemos a ela com todas as nossas forças e que façamos o devido preparo para esse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação no estudo de hoje. Semana que vem a gente continua com outro tema. Até lá.